Não Mais o Cara Bonzinho é uma obra de um psicólogo americano chamado Robert Glover, ou Glover, desculpa aí o pessoal que manja da pronúncia. Mas qual que é o trabalho desse cara lá nos Estados Unidos? Ao longo dos anos, ele tratou homens que têm essa síndrome do nice guy, que eles chamam de síndrome do cara bonzinho. Como é que esse cara funciona especificamente nos relacionamentos, né? Que é onde o calo mais aperta do caboclo, que é onde ele descobre que ele tem essa síndrome, né? É aquele cara, o Rinian e Jefão, aquele cara que não sabe dizer não. Aquele cara que não consegue se posicionar. Aquele cara que ele engole tudo para não irritar ninguém, não ter atrito, porque ele detesta o atrito. Aquele cara que ele faz de tudo para poder agradar, mas ele nunca atende às próprias necessidades. Então é o tipo de camarada que, para contrabalancear, ele vai sempre se conectar com mulheres, por exemplo, que são um pouco mais autoritárias, que são um pouco mais sargentonas, que são um pouco mais mandonas, né? E popularmente essas mulheres vão dizer, aquele marido dela lá é um banana, aquele marido dela ali, o namorado dela é um pamonha. Este é o cara, geralmente é o cara bonzinho, né? Uhum. É o cara que não tem voz, é o cara que não se posiciona, é o cara que muitas vezes ele se vitimiza, ele é manipulador também, essa é a sombra que eu falo para os caras, o homem bonzinho, ele faz e gera um boleto para a mulher amar e permanecer dele pelo resto da vida. E ele percebe, né, de acordo com esse autor e com o que eu tenho trabalhando, que eu estou trabalhando, trazendo outros elementos para esse trabalho aqui no Brasil, muitas vezes ele teve uma relação muito de apaixonamento com relação à mãe dele. E a exclusão do pai. E eu falei, cara, apesar do Dr. Glover nos Estados Unidos ele não trabalhar com a constelação familiar, com esse conceito, é muito aquilo que se encaixa no que eu venho estudando. Então, novamente, é um distanciamento do próprio masculino, uma espécie de apaixonamento, de resgate da mãe que sofreu. Então ele sempre precisa, desde pequeno, ser aquele bom menino que não vai deixar ninguém triste. Uhum. E ele leva e replica isso para um relacionamento com uma mulher, achando que aquela é a fórmula de dar certo com uma mulher. E é muito curioso. Eu conversei com várias mulheres ao longo desses anos. E toda vez que a mulher está diante de um cara que age assim, ao invés dela falar, cara, eu tô no melhor dos mundos, porque o cara me agrada, porque o cara não tem voz para nada, eu mando em tudo aquilo. Aquilo vai irritando a mulher no longo prazo. E ela começa a meio que pisar na garganta daquele cara. A gente vê vários relacionamentos assim, vários relacionamentos terminando. E ele vai narrar na obra dele que à medida que ele vai fortalecendo esses caras, através do processo terapêutico, através do convívio desse homem com outros homens, lembre-se, às vezes ele não teve a referência paterna. Ele vai ter referência de outros aliados que a gente chama na jornada dele. Uhum. E ele vai se fortalecendo e de repente ele chega para essa mulher no belo dia dentro de casa e fala, não, hoje não. A mulher fala, peraí, como assim esse cara não está sendo aquele capaz de sempre? Não, hoje não, hoje eu não quero, hoje eu quero desse jeito. E muitas vezes ele tem um medo terrível de que aquilo ali... Não, às vezes a mulher começa a gostar mais ainda dele. Porque fala, cara, está nascendo um homem aqui diante de mim, eu não tenho que fazer esse papel do masculino numa relação. Claro que com outras mulheres tantas, ela não quer sair desse lugar do masculino na relação, porque ela já acostumou a ser assim, por isso que ela se atraiu por ele. Vai haver atrito, né? Mas em muitos casos não. O casamento do cara melhora quando ele começa a tomar atitudes que ele achava que ia destruir uma relação, que é simplesmente se posicionar, simplesmente dizer a necessidade dele e simplesmente, às vezes, dizer não, dizer a opinião dele, não ter que concordar com tudo que ele não concorda e por aí vai. É difícil, às vezes, para o pessoal que está nos assistindo imaginar um homem assim, porque a imagem do homem foi muito manchada nas últimas décadas. Sempre o homem é um vilão, sempre o homem é o que erra nas relações, sempre é o homem que é o abusivo, sempre o homem é isso, sempre o homem é aquilo, né? O homem virou uma persona não grata. Mas só quando a gente olha para um lugar chamado realidade, a gente vê que não é assim. Que tem vários caras passando por essa síndrome. Pelo menos dentro do meu universo, eles vão procurar. É evidente que eu sei que há tantos homens que são machistas, que são abusivos, que são tóxicos. Eu sei que existe essa realidade. Mas eu estou tratando aqui com vocês de uma realidade que, para muitos, não existe. E que ela é latente.